Sou Antônio Augusto, diretor do Museu Vivo de São Bento. E a atividade de hoje é uma atividade compartilhada entre o Museu Vivo de São Bento, a Escola da Cidadania, o jornalista Renato Muniz está aqui conosco, e o SEP, Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, convocou alguns companheiros para estarem aqui hoje. A gente vai falar sobre ideologia. O que é isso? Qual é a presença desse complexo fenômeno social dentro das nossas vidas? Para isso, a gente convidou dois grandes amigos, dois professores de grande capacidade de entendimento e de transmissão do tema. O primeiro é o professor Roberto Ponciano, do meu lado, esse cara bacana aqui. Vai abrir a discussão apresentando umas reflexões que ele produziu ao longo da vida dele como intelectual, como militante social. Ele vai se apresentar melhor daqui a pouco. O segundo convidado é o professor Marcos Vinícius, que está timidamente sentado aqui do nosso lado. Companheiro nosso também, militante, intelectual, filósofo. E mais do que isso tudo, educador, assim como o professor Roberto Luciano, nessa vida, nessa luta de fazer educação aqui na periferia, na Baixada Fluminense, educação popular, uma educação que permita a esperança da gente transformar essa realidade que se encontra. Sejam bem-vindos, a gente tem um limite até 13h30. O professor Roberto vai fazer uma apresentação de 30 minutos, né? O professor Vinícius também. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que desejarem, mas se vocês não fizerem perguntas, eles vão fazer perguntas para vocês. Então eu sugiro que vocês anotem as perguntas e carreguem eles dois mesmo. Até era 13h30. Aí não vai dar tempo de eles retomarem essa discussão. Eu queria só fazer uma pergunta. Quem é que você já conhecia o Museu Vivo de São Bento? Já esteve aqui conosco? Quem? Então, alguns tantos ainda não conheciam, não? Pois é, o museu, de outra ocasião a gente pode conhecer melhor. Estão convidados para os eventos que o museu promove, é só acessar o nosso site ou entrar em contato conosco pelo telefone. Vou distribuir os folders do museu para vocês. Ele é um museu de percurso, é um museu que oferece ao visitante o bairro, a região, o território, e que através dessa interação com o território a gente possa refletir sobre a história, não apenas do bairro, mas da cidade, a Baixada Fluminense, por consequência do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, fazer uma relação dos marcos patrimoniais que existem aqui com as histórias particulares e com as histórias mais gerais que esses marcos patrimoniais permitem. A gente pode fazer o agendamento via telefone ou via e-mail. Tem um calendário de visitas que no ano que vem vai ser socializado para você. O Museu Vivo ele faz parte de um complexo de instituições que está abrigado na Secretaria Municipal de Educação. E a mantenedora do Museu Vivo de São Bento é o Centro de Referência Patrimonial Histórico do município de Duque de Caxias. São órgãos públicos e abraçados e aplicados dentro da Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro. E outro município de Duque de Caxias. Pelo amor de Deus, são os nossos secretários vão execrar. Já sabemos quem é o nosso próximo secretário. A gente pode conversar em off sobre isso. A professora Marise, que foi coordenadora da MEDOCI. É o nome que se apresentou. Me alegra esse nome, mas depois a gente pode conversar sobre isso. Os agendamentos são para alunos, para professores, existem as visitas guiadas e também os estudos de estudo, eventos como esse que discutem um tema, ou eventos sequenciais que discutem o mesmo tema em repetidas vezes, né, alargando o tema, como a própria Baixada Fluminense, o que é patrimônio. Tivemos 4 seminários sobre patrimônio ao final desse ano. E a gente fica muito feliz em saber que professores da esfera pública e também da esfera particular podem conhecer o nosso museu, não apenas por ele, mas por eventos pontuais como esse. Vocês foram convidados para o evento pontual e isso trouxe alguns de vocês aqui às dependências do museu e, portanto, conhecendo o museu. No dia 6 de dezembro, já deixo antecipado o convite, à tarde,
nós realizaremos a nossa prestação de contas anual à comunidade. Uma prestação de contas onde a gente fala do que fizemos ao longo do ano, das atividades, e propomos com todos que estão aqui e com as instituições que fazem parte do museu o que faremos no ano que vem. Isso é um tanto festivo aqui mesmo nesse salão, e vocês estão todos convidados, podem vir, serão todos bem-vindos. Tá bom? Fazendo depois dessa breve apresentação, eu fico muito formal quando estou sendo gravado. Ciane me conhece do curso, né? Vocês também me conhecem de alguns locais, sabe? Eu sou muito menos formal do que isso, né? Esses caras que estão me gravando, eu fico absolutamente formal. De qualquer forma, mais uma vez sejam bem-vindos. Convido o professor Marcos a bem formal agora, a tomar assento, por favor. Que chique, hein? Tomar assento em Dágias, né? Eu ia fazer isso com o professor Porciano, mas como ele já está assentado, ele já se antecipou essa formalidade. Esse cara é mais informal. Professor, fica à vontade, sua apresentação, um pouco primeiro quem é o senhor, depois o que o senhor pretende observar, e logo após o professor Marcos Vinícius, e aí aquela tática que eu falei, anotem as perguntas, e bombardeiros de perguntas. Se tiver 5 minutinhos para eles dois aí, tá bom? Pessoal, antes de me apresentar, eu ia fazer um pedido especial. Afinal, não sou só professor, sou um militante político. E ontem nós perdemos a maior referência socialista da América Latina, faleceu na noite de ontem, Fidel Ruiz Castro. Eu ia pedir que todos se levantassem, né? Como a gente sempre faz, a gente não faz muito silêncio, a gente faz a homenagem como a esquerda faz, né? Fidel Ruiz Castro, presente. Fidel Ruiz Castro, presente. Fidel Ruiz Castro, presente. Espero que esse ano de 2016 acabe logo. Um ano horroroso. Antes de me apresentar, saudar o professor Antônio Augusto, que fez o convite. A gente já estava planejando isso há algum tempo, mas sempre deu alguma outra programação, algum outro evento, ou daqui ou da minha parte, isso demorou um pouco a ser feito. Né? Saudar a todos os professores e professoras que estão aqui, ou futuros professores, que o Givanildo, não sei se já está no aula, foi meu aluno, mas é futuro professor, né? Uma palestra entre colegas, né? Colegas de sala de aula, ninguém ensina ninguém, né? A gente sempre faz essa troca. É muito bom estar entre companheiros de profissão, também sou professor, né? Saudar a mesa, o companheiro Vinícius, fazer uma saudação especial, porque sempre muito bom ver um futuro doutor, mestre, futuro doutor. Aqui na Baixada é sempre 2 vezes mais difícil, né? História parecida com a minha história, trabalhando. Você não pagou a faculdade porque estava fazendo o ERJ, mas paga a faculdade porque paga a passagem, tem que trabalhar para sustentar a família, então é toda aquela... 2 vezes mais difícil, né? Quando você tem uma estrutura em que você, como eu vejo em geral nas nossas universidades públicas, inclusive nas que tem a esquerda no comando, né? Aquela estrutura um pouco fechada, em que acaba sempre formando os brancos de classe média da Zona Sul, que falam de pobre, mas não conhecem pobreza. Chega lá é o branco, classe média, Zona Sul, que fala muito de pobre, mas nunca foi pobre na vida e acha que se passar do pelo Rebouças vai ser assaltado. É sempre muito bom reconhecer, ver um companheiro, né, metendo o pé na porta na academia, entrando na academia, se assinurando da academia. E é raro, né? É pouca gente da Baixada na academia. Pouca gente da Baixada. Antônio Augusto, a Baixada não é convidada, a gente mete o pé na porta, a gente é mal educado, né? Somos as vagas sobressalentes, não as preferenciais. Me dá um espacinho. Me dá um espacinho aí. Não pode falar. Não, fica à vontade. Não, você quer falar sobre isso? Não. E então vamos começar. Seria importante o Antônio Augusto controlar o tempo, porque o tema é muito apaixonante. Eu falo de um tema político, eu também sou sindicalista. Não precisa controlar meu tempo, falar 3 minutos, eu falo 3 minutos. Mas quando a gente fala de um tema que a gente pesquisa, às vezes a gente descaminha e acaba falando demais. Até porque ideologia é uma coisa muito interessante, né?
Na verdade, talvez essa aula seja frustrante para muita gente. Parece que uma aula de ética que eu fui dar, as pessoas saíram frustradas porque acharam que eu não estava falando de ética. A primeira coisa que eu falei é que não existe ética na política. A ética é da política, só existe uma ética através da política. Então, quando quem fala em ética na política, já está falando uma coisa que é uma impropriedade em termos éticos. Não existe uma ética fora da política. Né? Quando você fala ética na política, você acaba repetindo o discurso. Na verdade, não tem muito sentido. As pessoas saíram meio frustradas comigo, achei que eu ia apanhar, mas entenderam, né? E é muito bom quando o filósofo provoca mal-estar, né? Quando um sai muito satisfeito, muito feliz comigo, eu acho que eu fiz uma péssima palestra. Né? Porque, assim, todo mundo acha que Marx criou uma ideologia como se fosse algo religioso, que as pessoas seguem. E eu peguei muito Gramsci para falar sobre Marx hoje, porque o Gramsci ele foi muito a fundo nessa história da ideologia como má consciência, como falsa consciência. Como assim, ideologia má consciência, falsa consciência? Sim. Né? Se meu querido amigo filósofo também quiser me corrigir, a identidade absoluta entre ser e objeto só existe em Deus. Só Deus é. Como eu sou ateu, não acredito na identidade absoluta entre ser e objeto. Então toda ideologia é falsa, inclusive o marxismo. Toda. E o Marx falou isso da própria ideologia dele. Tem aquela famosa frase dele que diz: eu não sou marxista. As coisas que falava, eu não sou marxista. Esse negócio aí não é marxismo. Contraditoriamente, sendo dialético, esse professor aqui na mesa diz que é marxista, entendendo que a filosofia de Marx também está afadada à morte. Se eu sou dialético, toda filosofia tem um determinado momento em que ela vai desaparecer. Mas as condições que criaram o marxismo não desapareceram. A exploração do homem pelo homem, a desigualdade absoluta, a expropriação privada dos produtos socialmente produzidos. Quando essas condições forem reproduzidas na sociedade, o marxismo será uma filosofia viva. Por isso que ele é válido. Mas é importante dizer que toda filosofia é uma má consciência no sentido marxista, e senão a gente começa realmente a ficar religioso no pior sentido da religiosidade. Estou falando da comunhão de Deus com o homem, isso é uma questão privada. Mas no sentido de dizer, Deus criou Adão e Eva. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Precisa prova? Não. E a ciência não avança sem ceticismo. Nenhuma ciência. Nem biologia, nem ciência social, nem história. Se você já tem uma verdade pré-formada, não precisa estudar. Se a sua verdade já está formada, não precisa estudar. Então a dinâmica do marxismo, a dinâmica da dialética, ela é um motor dilacerante, porque uma coisa que é dita já no manifesto, depois foi traduzida de outra forma, é que tudo que é sólido desmorona no ar. Todos os conceitos, eles vão ser transformados porque a sociedade está em transformação. Então até o marxismo também, ele vai, de uma certa forma, num determinado momento, no dia que a humanidade toda se livrar do capitalismo, com certeza eu não estarei vivo para ver, eu terei morrido, serei só pó, mas tenho a esperança de que um dia a humanidade, isso, como eu não tenho materiologia, para mim não há certeza, mas tenho esperança que um dia a humanidade vai se livrar do capitalismo, porque nada é eterno, né? Nada é eterno. Né? Todas as formas de produção desapareceram com o tempo, conforme foram evoluindo. Né? Quando nós tivermos uma sociedade evoluída, sem miséria na abundância, com seres humanos mais evoluídos, efetivamente o marxismo vai ser uma boa filosofia de uma era que já passou. Né? A grande obra do Marx não é o comunismo, é o Capital. É a análise de uma determinada forma de produção que está viva. Por que todo dia enterra o Marx e o Marx renasce no dia seguinte? Porque o objeto de análise do marxismo está vivo. Quando teve a crise de 2008, né, a história do Chicago Boys, vem Margaret Thatcher, veio Reagan, diz que o capitalismo triunfou, a história acabou, né, o mundo unipolar, está tudo muito bem, todo mundo vai ser feliz, cada um vai ser seu próprio empresário, seu colaborador. Essa palavra é muito ruim, né? Que colaborador é o pessoal do governo de Vichy. O colaborador foi quem colaborou com o nazismo, com o fascismo. Então, por favor, trabalhador, se alguém aqui for chamado de colaborador, você está sendo xingado. Ninguém é colaborador. Vocês são trabalhadores e trabalhadoras. Ah, você é colaborador, não colabora com ninguém. Né? Quando se disse aquilo, logo em seguida, em 2008, tem aquela crise que se torrou, se acabou
$500 bilhão da riqueza do mundo. Foi $500 bilhão que desapareceram, viraram pó. Como é que se explica isso na ciência capitalista? Como é que se explica isso através do neoliberalismo que diz que toda oferta encontra a sua demanda? Como? Não explica. Então aquele Marx estava morto, aquele Marx tinha sido superado, aquele Marx não valia um centavo furado, de uma hora para outra. O Capital passou a ser a obra mais reeditada na Europa, mais lida, mais comentada. Veio Harvey, veio o Piketty, o Capital no século XXI. A gente não consegue entender o mundo que a gente vive sem Marx, sem o materialismo e sem a dialética. Mas retomando a ideia de que a ideologia é sempre uma falsa consciência, né, eu vou fazer a tradução do Marx para o Gramsci. O marxismo tem uma coisa muito interessante. Ele não é uma Bíblia, no sentido ruim da Bíblia. Aquele sentido de falar assim, está aqui, Números capítulo 2, versículo 3, segue aqui. Não é uma Bíblia. Então o marxismo não é só Marx, é Lenin, é Gramsci, é Lukács, é Mészáros e até aqueles malditos, Althusser, Sartre, né? O Foucault, que muita gente acha que não é marxista, mas você vai ler o Foucault e ver que tem Marx a beça ali, né? E quem melhor traduz essa ideia de filosofia para a gente, o que significa ideologia e filosofia, é Gramsci, né? Gramsci é um operário. Vamos falar de Antônio Gramsci, porque tem algumas confusões que têm que ser desfeitas. Nego, Gramsci não era intelectual. Gramsci foi para a faculdade, pegou uma bolsa, não conseguiu cobrir as matérias, foi praticamente expulso da faculdade, era um operário, não era um doutor, querido nas universidades.